podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai falar de um curso que provavelmente a maioria das pessoas, pelo menos, já pensou em fazer, que é administração. Quem está aqui comigo hoje é o Felipe Saggioro, que é administrador de empresas, e o André Cruz, que está no 6º semestre do curso de administração. Bem-vindo, Felipe. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de administração e a sua trajetória desde a faculdade. Salve, salve, Oscar, André, beleza? Na realidade, desde muito novo, eu sempre fui muito curioso, né? Então, desde pequeno, eu queria saber como funcionavam as coisas. Pratico muito esporte desde muito novo também e frequentava o clube da cidade, né? Mas como que funciona isso aqui? Né? Como que existe essa hierarquia? Tudo é um presidente, o clube? Como assim? O que faz com que isso funcione de verdade? Desde muito pequeno, eu me encantava por coisas assim, né? Coisas que moleque não tinha essa curiosidade toda. Quando adolescente, inclusive, eu tive um grupo de amigos, ou seja, eu tinha 15, 16 anos, a gente tinha 45 associados, alugamos uma casa no centro, que era a nossa sede, e eu cobrava mensalidade de cada um para pagar a energia, a água e a locação. Isso muito antes de entrar na faculdade. Então, eu já sabia desde então o que eu gostaria de fazer, de organizar, planejar, nada mais. A administração nada mais é do que uma ciência que, concatendo tudo isso, já sabia o que queria, não era aquilo, fez administração porque não tinha o que fazer. Não, pelo contrário, eu já sabia o que eu queria fazer. Quando eu prestei, lá na minha família tinha aquele peso de fazer uma faculdade pública, né? Porque todos, minhas irmãs já tinham entrado e tal. Tinham poucas opções. Tinha FUVEST, né? O Nesp tinha em agronegócio, lá no campus de Tupã, acredito, se eu não me engano, e umas boas faculdades particulares. Foi quando eu ingressei, mudei para Campinas, isso há 20 anos atrás, 18 anos, né? Sou RA 2004. Na faculdade, inclusive, também eu fiz parte da Atlética, fui presidente de Atlética. Eu acredito que na faculdade o maior estágio que a gente possa fazer numa faculdade de administração é participar de uma organização como essa, né? Ou um CA, um DA, um diretor acadêmico, uma atlética, uma empresa júnior, que fazem total sentido, né? Ali você já aprende como que funciona a sua futura profissão. No 4º ano, que na faculdade era integral, eu consegui um estágio numa multinacional, trabalhei por alguns anos e quando eu pedi minha demissão e fui empreender. E aí começa uma longa história que eu até brinquei que 1 hora não dá, seria pouco, porque eu já trabalhei com muita coisa. É muito gratificante chegar aqui hoje, né, contando essa história. Quando eu fui convidado, fiquei muito feliz, porque eu tenho muito a compartilhar. Hoje eu tenho uma revenda de aço, mas passei por muitas outros tipos de organização antes de chegar até aqui. E não vou parar por aí, com certeza, né? Ainda sou novo, tenho 38 anos. Acho que tem muito chão, muita lenha para queimar. Legal. E você, André, como que você chegou no curso de administração? Foi igual o Felipe, que sabia o que queria, ou foi nessa de não sei o que eu quero, vou na administração aqui? Pra falar sério, até o 3º ano do ensino médio, eu estava bem focado que eu queria economia. Eu tinha certeza que eu queria economia, gostava muito de investimentos, gostava muito da área de bancos e tal. Só que foi passando o tempo, eu comecei a ver que eu não gostava exatamente de economia e não de bancos, eu gostava de empresas, né? E aí foi chegando mais próximo do vestibular, eu tive que conversar com pessoas da área. O meu tio, ele é formado em administração, e aí conversei bastante com ele, conversei bastante com meu avô, que também fez Exalc, para ter um norte ali de onde eu iria. E aí faltavam poucos dias para as inscrições, e eu decidi, depois de pesquisar bastante, que a administração era realmente o que eu queria. Eu prestei,
no terceiro ano do ensino médio mesmo, eu passei, né? E aí eu já ingressei na faculdade. O meu primeiro ano acabou que foi na pandemia, né? Então eu não tive muitas atividades, foi mais, aliás, foi tudo online. No meu segundo ano também foi tudo online, mas aí eu comecei a me conectar mais com a universidade, né? Entrei em grupo de extensão, que eu faço parte até hoje, até é a Liga de Mercado Financeiro, né? Acho que é o grupo que eu mais consegui me aproximar da administração, além da empresa júnior também. Entrei, fiz alguns projetos, né? E bom, aí foi essa minha trajetória até o momento na administração. Sobre essa questão que o Felipe mencionou, do fato de administração às vezes ser um curso coringa, vamos dizer assim, né? Que muita gente acaba escolhendo porque não sabe exatamente que carreira quer seguir, principalmente quem está saindo do colégio, é muito jovem, tem 17, 18 anos. Muitos dos seus colegas de faculdade escolheram administração por causa disso? Sem dúvida. Eu acredito que na minha sala mesmo tinha muita gente assim, caiu de paraquedas lá. Alguns já pararam nos primeiros semestres, né? E outros foram até o final, mas ainda não sabiam o que queriam fazer. É natural, às vezes por pressão familiar, às vezes uma família já tem algum negócio, né? Os pais ou os avós foram empreendedores, são empreendedores, e acabaram colocando o jovem na época para estudar isso, né? Para talvez continuar tocando o negócio da empresa. Mas muitas às vezes não era aquela aptidão, não era isso que queriam realmente. Os cursos de administração podem ser muito variados, né? Tem uns que têm uma grade mais inclinada para o lado de exatas, outros são mais inclinados para o lado de humanas. Qual que foi o caso de vocês? O meu curso foi bastante puxado na parte de finanças, né? Contabilidade, estatística. Inclusive, eu, depois que acabei, a minha pós-graduação é em finanças e economia. Mas teve o lado da humanas também, que a economia era muito forte nessa faculdade que eu cursei. Então, eu tinha professores de macro, microeconomia muito bons. E a parte de filosofia, sociologia também, que foram fundamentais aí para completar. Igual a gente estava conversando, a administração ela é muito dinâmica, né? Ela abrange muitos lados. Não tem como eu colocá-la como uma ciência exata, até porque não é. Né? Pode ser a parte financeira. A parte financeira você é cálculo, é fórmula, não tem o que você questionar. Ou você tira 10 ou tira zero. Agora, o lado humano, o lado da humanas, que é a gestão de pessoas, depois você vai ver lá na frente no RH, de recursos humanos, que é bastante complexo. Né? Eu acho que é o maior desafio de qualquer organização, não só hoje, mas como sempre, ao passar de gerações e de décadas, foi a gestão de pessoas. Não é tão simples, não é uma ciência exata. Não tem como você fazer fórmula, conta, você vai tentando estudar casos que já deram certo para ver se aquilo se encaixa onde você está no momento. Eu, até quando eu entrei, eu não imaginei que seria tão inclinado assim para a área de exatas quanto ele é, né? É óbvio que a gente tem uma área de humanas forte, boa, só que a área de cálculo, algumas matérias que você teria até na faculdade de engenharia, cálculo um, cálculo 2, estatísticas, você acaba tendo também na faculdade de administração, não deixa de ter também o lado humano, tem que ter, né? Qualquer curso de administração, imagino que tenha que ter o lado de humanas, o lado de gestão de pessoas, administração de negócios em geral. Então, ele é mais puxado, sim, para as exatas, mas ele tem uma perninha considerável nas humanas. Falando dessa questão, né, do financeiro, da matemática, dos números, a gente tem um episódio que a gente gravou de ciência da computação que o Lucas, que é um estudante que ele acabou de se formar, ele comentou que muita gente acha que, pô, para você se dar bem nessa área, você precisa ser bom em matemática. E ele comentou que isso é um engano, que tem muitas áreas de atuação dentro, para aqueles que são formados em ciência da computação, que não exigem que você seja bom em matemática ou sequer seja um bom programador. E na área da administração, você precisa ser bom em matemática? Como que é? Olha, na realidade, hoje existem inúmeros softwares
controles que conseguem calcular tudo. Controle de estoque, os MRPs mesmo que vieram se desenvolvendo ao longo de todo esse tempo, e hoje existem coisas fantásticas. Eles calculam absolutamente tudo, mas só que quem coloca isso no sistema são os seres humanos, né? É lógico que você tem que ter uma boa noção. Igual o André falou, a gente cursa o cálculo 1, cálculo 2, mas que existem muitas variáveis. Você estuda coisas que são da engenharia. Claro que você tem que acabar estudando, tem que passar, tem que se formar para você não fazer 4, 5 vezes o cálculo 2. Porque ainda depois vem a finanças. Também existem algumas fórmulas, mas é uma coisa muito mais concreta do que um cálculo para administração. Na realidade, existem muitas coisas abstratas ali que você não vai usar no dia a dia, numa organização. Então, meu ponto de vista é esse. Tem que ter uma noção geral, não precisa ser tão a fundo. Inclusive, por isso que eu me aprofundei fazendo um curso, uma pós-graduação em finanças e economia, justamente porque eu queria aprender um pouco mais, né? Queria saber um pouco mais do mercado financeiro, dessas coisas que você não aprende a fundo na faculdade. Eu creio que grande parte das áreas você saber um pouquinho que seja, assim, de matemática acaba que é um pouco importante, mas eu acho que vai muito pela lógica do raciocínio. Você ter um raciocínio, às vezes, um pouco mais rápido em várias coisas, principalmente se você cursa administração e às vezes vai para a área de finanças. Tem muita gente que sai direto para a área de finanças. Eu tenho amigos que fazem economia que dizem que queriam ter feito administração, porque a administração abrange um pouco mais para o pessoal que quer ir para banco e tudo. Ela fala muito sobre empresas e a pessoa utiliza muito conta, né? Conta rápida, tudo. Então eu acho que é importante você saber, se você for rápido, bom de conta, melhor. Se não souber, não tem problema. Eu creio que não é nada que vai atrapalhar o curso, né? A pessoa não vai não conseguir fazer. Ela vai conseguir, mas se você for rápido, um pouquinho melhor. O Felipe comentou da questão da pós-graduação que ele fez, né? E vocês já comentaram que é um curso abrangente, de fato. Vocês acham que é essencial, assim, é vital, primordial fazer uma pós-graduação depois que você termina a faculdade, para justamente você se aprofundar e aí sim entrar de cabeça naquela área, naquele segmento que você quer atuar mais? Eu acho que faz todo sentido, inclusive por o curso de administração ser muito, abrange muita coisa, ele te dá uma noção básica de muitos pontos. E a corporação, ou mesmo sua empresa, ela ter desde a parte financeira, a parte comercial, logística, tem vários pontos que você precisa se especializar. Talvez você queira ir para uma área dessa. Você quer fazer um marketing, a finanças mesmo, no meu caso, vai fazer parte da controladoria de uma empresa, ou de um headquarter aí que controla finanças de várias outras organizações. Eu acho que faz todo sentido você se especializar nisso. É como um curso de medicina, que você sai um clínico geral, e aí depois, se você quiser ser um especialista no coração, um oftalmologista, etc., você tem que se especializar nisso. Você não precisa ser bom em tudo. Inclusive, se você tem uma organização, depois você contrata alguém que tem uma aptidão muito melhor que você em certo tipo de coisa. E você, André, você já está mirando alguma pós para engatar logo depois de se formar na graduação? Como o Felipe falou, a gente tem um curso que abrange tantas áreas que nunca vai conseguir se aprofundar muito em todas as áreas, né? Mas mesmo dentro da faculdade já tem os grupos de extensão que acabam ajudando bastante. Então, dependendo da área que a pessoa quer seguir, eu acho que já dentro da faculdade ela consegue ter uma direção, conseguir ir se especializando aos poucos. E sobre o que eu quero fazer, eu entrei gostando muito da parte de bancos, né? Dessa parte de investimentos, era o que mais me abriu os olhos. Hoje, depois de 3 anos, né, de curso, eu já percebi que essa área é uma área que eu simplesmente gosto para minha vida, né? Não é algo que não gostaria de trabalhar com isso. Hoje, o meu foco mesmo está na área de projetos e computação. Juntar, né, a área de projetos, gestão de pessoas e tal, junto com computação, então programação e software. E o que te surpreendeu mais no curso? O que você não esperava que fosse encontrar quando você fez a matrícula? Quando eu entrei, o que eu escutava
era de tipo, você vai entrar, o professor vai te dar um livro, você lê e é isso. E vai ser por sua conta e boa sorte, se você que aprenda, né? E acabou que, óbvio, eu entrei, a gente tem que ler livros, normal e tal, só que não é bem assim, né? Então, eu tenho o professor lá que vai me dar aula toda quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, que seja. E, enfim, essa foi uma quebra de realidade, né? Eu acreditava que era de um jeito e foi de outro muito melhor, aliás, até preferi dessa maneira, né? Tendo alguém me instruindo. Mas sobre o que mais me surpreendeu, o que eu não esperava, foi a questão de ter tanto cálculo na área de administração, assim, nas matérias, né? Então, eu não imaginei que eu ia ter cálculo um e cálculo 2. Eu já entrei, quando eu vi que eu tinha cálculo um e cálculo 2, eu fiquei um pouco desacreditado. Mas eu gosto da área de matemática, então, não, beleza, dá para levar. Só que a gente tem bastante coisa, estatística um, estatística 2, 3, contabilidade, social, envolve bastante número, eu não esperava que fosse tudo isso, mas, para ser sincero, eu até fiquei feliz, porque eu gosto bastante da área de matemática, de números, e acho que eu ia sentir falta se não tivesse tanto assim. Cara, eu tive muito cálculo também. Tudo isso foi base para engenharia econômica, que aí chega lá na frente, você tem algumas matérias que são bem interessantes. Na realidade, hoje, são fundamentais a questão de cálculos de juros, né? De projetos, de, às vezes, máquina, depreciação. Isso tudo você aprende e acaba utilizando essa parte. A parte lá de trás do cálculo, derivadas, esse tipo de coisa aí é algo um pouco mais a fundo para quem quer seguir pelo lado para a área estatística, a área mais exata mesmo do curso de administração, que não é o meu caso, não foi o meu caso. Aqui no podcast também a gente já conversou com pessoas que confessaram que reprovaram em cálculo, inclusive. Como que foi para vocês essa experiência com cálculo? Foi tranquilo ou foi penoso? Cálculo 1 eu passei bem, cálculo 2 bateu na trave, quase eu fiquei para trás, mas tinha um rapaz na República, na época, ele fazia engenharia de alimentos na Unicamp, também, cálculo 1, cálculo 2, ele fez 4 vezes. O cálculo um, ele, tipo, ele é bem mais tranquilo. Você vai, às vezes, vendo coisas que você viu no ensino médio, ou quem fez cursinho no cursinho. Então, o cálculo um é bem mais tranquilo. E eu acabei passando mais tranquilo também, mas eu imagino que se você passa arriscando no cálculo um, o cálculo 2 se torna impossível, porque aí ele fica bem difícil, ele fica bem difícil. Para a realidade, quem quer fazer administração, você não espera que vai ter uma coisa tão difícil, mas eu passei ok no cálculo 2, consegui, né? Eu acho que o que quebra as pessoas ficarem tanto tempo no cálculo é exatamente que você não entre em administração pensando no cálculo. E aí, quando você vê, você tem cálculo um e 2, aí as pessoas se deparam com essa realidade. E um ponto que acaba determinando até, né, o desempenho ruim de muitos estudantes em cálculo na faculdade acaba sendo, às vezes, a formação que a pessoa teve no colegial, no cursinho. E se essa formação não foi muito legal, não ficou aquém do razoável, o estudante ele acaba sofrendo as consequências, pagando depois, né, na faculdade, e acaba nem sendo muito culpa deles. Bom, a gente falou bastante aqui de cálculo, né, de números, mas vamos voltar para a questão do negócio, né, do empreendedorismo. Felipe, você é um cara empreendedor, você já teve vários negócios aí, teve restaurante, agora está com revenda de aço. Que você aplicou muita coisa que você aprendeu na faculdade ao longo da sua carreira? Sem dúvida. E, inclusive, eu acho que o mais importante de toda a minha faculdade foi o relacionamento com pessoas. Por mais que eu sempre tive isso, é o diferencial muito grande em você ter uma certa flexibilidade no poder de negociação. Porque para gerir uma empresa, um certo negócio, você tem que ter muito essa aptidão. Tem que saber lidar com N formas de espera, de entrega, de expectativa, do que as pessoas estão achando. Então, fez todo sentido. Eu estou tirando um pouco a base teórica, tá? Inclusive, a gente tem muito professor, né, claro, professor teórico, mas que nunca teve uma empresa.
E como que ele vai te ensinar a administrar uma empresa se ele nunca teve isso na prática? Isso é muito louco. Se você parar para pensar, não faz muito sentido. É claro que se você ler o livro lá da Teoria Geral da Administração, TGA, que é uma das primeiras matérias, o André deve saber muito bem sobre isso aí, tudo dá certo. Cálculo dá certo também. Se você pegar uma prova de finanças, e o meu professor replicava muito Harvard pra gente, a gente falava, caraca, é prova em inglês de Harvard, nem de finanças, meu Deus, tô ferrado. Tudo dá certo. Igual eu falei, você tira 10, você tira 0. Ali na conta, você tem tanto, você vai investir tanto, daqui tantos anos é tanto, o cálculo de juros. E na realidade não é assim. Eu acredito que em todos os outros cursos, mas na administração muito mais. Por mais que eu tive uma boa formação, bons professores, bons relacionamentos dentro da faculdade que eu fiz, eu acho que falta muito essa parte para eles te desenvolverem como empreendedor, te incentivarem. Eu acho que nosso país, na realidade, não incentiva muito, né? A gente faz, talvez, uma administração pensando em arrumar um emprego já pronto, claro, eu também pensava isso. Só que aí chegou num certo ponto, dentro dessa organização, dessa corporação que eu fazia parte, uma multinacional, e de roupinha social todo dia, né? Ar-condicionado, ligado a finanças, que era o curso que eu tinha escolhido para me pós-graduar, para me desenvolver melhor. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero ter o tete-a-tete com pessoas lá na rua, eu quero saber o que está acontecendo. Está sol, está chovendo? O que está acontecendo lá fora? Como é que eu negocio? Como é que eu faço as coisas mesmo? Que daí eu dei a cara para bater e empreendi em inúmeros negócios. Muitos deram certo e como muitos não deram. Então, fez parte toda dessa vivência. Acho que foi muito importante para mim tudo isso aí. E André, você já teve a oportunidade de fazer estágio, né? Que você pôde aprender no estágio? Que, pô, igual pergunta que sempre, né? Que você aprendeu, apanhando lá, sabe? Que não estava no livro, não estava na lousa, e foi lá no dia a dia, lá quase chorando que você aprendeu. Com pessoas próximas, eu sempre fui comunicativo, né? Só que quando eu me via num ambiente com pessoas desconhecidas, pessoas que eu não tinha muito contato, eu acabava ficando mais na minha e tal, quieto. E acabou que depois de eu entrar na faculdade, não só a empresa júnior ajudou, mas eu acho que o grupo de extensão, principalmente, eu comecei a ter que ter contato, ter que conversar e prospectar de uma maneira que eu tinha que conversar com outras pessoas de qualquer maneira, eu tinha que. Não era nem aprender, né? Porque não dá tempo de aprender. É meio que vai acontecendo tal, quando eu vi, eu já não tinha mais vergonha, já estava conseguindo conversar normalmente, com outras pessoas. Eu acho que a questão do relacionamento, eu acho que o relacionamento foi uma coisa que a faculdade, o curso e principalmente o grupo de extensão, ele melhorou em mim. Assim, eu hoje me sinto uma pessoa muito melhor para isso. Aliás, hoje eu não consigo pensar no emprego que eu não teria comunicação, que eu não teria pessoas junto comigo para trabalhar. Qualquer coisa que eu for seguir, eu quero ter um time, um grupo junto comigo, né? Vocês comentaram de empresa júnior, Atlética. O Felipe contou que foi presidente da Atlética do curso e que isso ajudou muito o desenvolvimento profissional dele, inclusive. Em quais pontos ajudou mais essa atuação na Atlética? Questão do relacionamento, né, da negociação. Aquela época a gente desenvolvia os jogos, o Economia das Caipira, quando eu fui presidente da Atlética, a gente teve que negociar até com prefeitura de cidade. Pô, você tem 20 anos, vai até a cidade, negocia com um prefeito de cidade, com o secretário de Cultura, Turismo, Esporte, vê alojamentos, tem que levar uma delegação toda para um colégio, você é responsável por tudo aquilo. Né? Você leva 200, 150 pessoas, essa carga que você acaba carregando tem total conexão com a carreira que você escolheu. Inclusive, internamente na faculdade, eu fazia parte do conselho que tinha a negociação direta com o reitor, conselho discente. Levava as melhorias da galera da minha sala para o reitor. Então, esse tipo de negociação, pô, você é um aluno lá embaixo, vai negociar com a reitoria. Cara, isso é fantástico. Né? Para quem tem 21 anos, 22 anos, e está aprendendo a administrar, a gerir, a planejar. Então, tudo isso foi toda a bagagem. Inclusive,
dos eventos que eu fiz depois como produtor, em associações de restaurante, em praça pública, etc., foram todas bagagens daquela época. Inclusive fornecedores daquela época de faculdade ainda. Nesse último final de semana eu tinha 1.200 pessoas trabalhando lá. Cara, se organizar tudo isso é uma loucura. Mas aí, como você já vem de uma escola lá atrás, que já fazia esse tipo de coisa, seu sangue fica um pouco mais frio. Mas faz total sentido e eu acredito que é o maior dos estágios. Você, Felipe, comentou também essa questão de, às vezes, não ter muito incentivo para as pessoas empreenderem, né? E você, como empreendedor, você sabe muito bem quais são os problemas, né, os desafios. Conta um pouco aí pra gente, assim, quais que são os maiores desafios para ser um empreendedor, para ter um negócio aqui no Brasil? Para a gente captar algum recurso saindo da faculdade é muito difícil, né? Linha de crédito não tem, igual tem em alguns países lá fora que simulam muito isso. A parte burocrática é absurda. Para você abrir uma empresa demora muito tempo. Mesmo você já tendo um projeto, muita coisa aprovada, você tendo até às vezes o aporte que vá sustentar aquilo por o período de tempo que você calculou, mas existem muitos percalços, ainda mais numa economia como a nossa, que ela não é tão segura, questão de investimento, cada hora está no momento que eles tiram daqui e colocam ali, vão investir no mercado de ações porque a taxa de juros aumentou, piorou, no câmbio aumentou, piorou, e isso faz com que a produtividade diminua, né? Isso é economia básica. Então, existem todos esses grandes desafios aqui no Brasil para a gente empreender. Mas o empreendedor aqui é um grande herói. Não é fácil, não. A gente vê casos fantásticos aí de pessoas que deram muito certo, pessoas que quebraram e depois deram muito certo, pessoas que deram certo e quebraram. Isso é muito louco. E André, tem muita gente que entra no curso de administração já pensando em abrir um próprio negócio, que não pensa, por exemplo, em trabalhar como um assalariado mesmo, já quer fazer para sair, já abrir um negócio, trabalhar por conta, empreender. Eu tenho, assim, de cabeça que eu consiga me lembrar uns 2 ou 3 amigos que falam, pô, eu quero empreender. Mas eu acho que talvez o principal problema da gente na faculdade é falar, eu quero empreender. E aí você pergunta com o quê? Aí pronto, acabou. Você quer empreender com o quê? Não sei. Eu só quero empreender. Eu não sei exatamente o que eu quero fazer, o que eu vou vender, qual serviço eu vou prestar. Eu sinto que as pessoas meio que tiram com quem às vezes comenta de empreender e tal, como se fosse algo ruim, né? As pessoas comentam muito, você escuta hoje muito na faculdade, não faz isso, esquece, não dá certo, ou assim, pô, empreendedor não, é coisa ruim, empresário vocês costumam escutar muito, nossa, empresário ele é o pior tipo de pessoa do mundo, ele é rico e é isso, ele é muito ruim, escuto direto. Eu acho que as próprias pessoas dentro da faculdade já estão, não sei se é contaminada a palavra, mas nem os professores, nem os alunos, ninguém te incentiva, quer que você empreenda. É melhor que acabe todos os empreendimentos do mundo, é tipo assim. O patrão, né? O empreendedor é comedor de criancinha, né? Segundo eles. Os professores têm um grande problema, inclusive na minha faculdade também, né? Além de faltar o estímulo, tem esse desestímulo, né? Que eles realmente pintam isso. Eu não sei por quê. Se é porque ali no momento eles estão trabalhando para alguém e está sendo meio maçante, eles estão tendo que cumprir alguns horários. O empreendedor ele tem que cumprir muito mais horário ainda, né? Existe essa magia de que eu vou ser meu chefe. E é ruim, que às vezes, ser seu chefe é muito mais. Você se cobra muito mais. E fora o risco que a gente tem. Você hoje está bem, como amanhã é muito cíclico e pode não estar. Você pode mês que vem não ter salário. Inclusive, esse mês você não sabe se vai ter. Né? Por mais planejado que esteja e tal, dá uma guerra lá, sei lá, igual, né, a gente dá um Covid, dá uma pandemia e muita coisa se fecha. Então, é um grande desafio, cara. E, infelizmente, o André tem razão no que ele fala, que os professores, eles pintam essa caveira,
mas eles se esquecem de que quem dá o emprego e quem paga o salário são esses empreendedores aí que deram a cara a tapa lá atrás. Terceiro ano no colegial, eu e alguns colegas, a gente decidiu criar uma empresa de eventos. Logo na primeira festa que a gente fez, deve ter ido umas 450 pessoas por aí. Faltando, tipo, 3 dias, o cara do local desmarcou, não dava mais pra gente fazer a festa naquele local e teve que sair correndo atrás do local. Então a gente falou, pô, primeiro mês de empreendedorismo já foi essa. Pô, se não der certo, ferrou. Não sei o que a gente vai fazer, o pessoal vai denunciar a gente, o que vai acontecer? E todo mundo era moleque, né? Ainda sou, mas era mais moleque ainda. Bem aventura mesmo. Eu imagino que pro Felipe mais ainda, que ele realmente vive disso. Eu só fiz uma aventura. Então fica bem claro, né? A gente pode cravar aqui que se você não gosta de emoção, melhor não empreender, né? Falando dessa questão de saber lidar com esses vários percalços na vida de empreendedor, em quase todos os episódios do podcast até agora, quando eu perguntei para os profissionais qual a maior diferença que eles sentem entre aqueles que se formavam na época deles e aqueles que estão se formando hoje, sempre vem essa questão do imediatismo, que as gerações mais novas têm essa pressa de alcançar o sucesso, ter cargos e salários altos muito rápido. Felipe, para quem quer empreender, essa pressa hoje ela se torna um grande obstáculo para fazer o negócio dar certo? Porque a gente sabe, né, que, pô, você enfrenta muitos desafios, às vezes até você começar a ganhar dinheiro, prosperar, demora muito, né? Você tem que enfrentar vários desafios não tão agradáveis para manter, inclusive, o negócio vivo. Como tem muito obstáculo, tem muitos percalços, ainda mais aqui no Brasil, fica um pouco mais complexo você se agarrar aquilo e falar, não, eu quero transformar, e veio paulada, quer saber, não quero mais não. Veio uma onda, eu vou deixar quieto. É claro que existem casos e casos, né? Inclusive, tem quantos jovens, às vezes, que nem se formaram, o número de startups que a gente tem, né? E André, você comentou que poucos colegas seus têm esse desejo de empreender, né? O que eles almejam no mundo corporativo? Que tipo de cargo eles sonham em ocupar? Para quais empresas eles querem trabalhar? Conta aí. É mais uma coisa de eu quero estar numa empresa grande, numa multinacional, do que eu quero estar na área X da empresa multinacional, entendeu? Eu sinto, pelo menos, que é mais o nome, mas o pessoal de economia costuma que eu vejo mais escolher a área, falar, eu quero trabalhar com isso. Aí, beleza, eles se abrem a 10 processos seletivos diferentes, de 10 empresas, 10 bancos, 10 seguradoras, enfim, várias coisas, para trabalhar naquela área. Aqui também. Era uma batalha. Terceiro para o quarto ano, né? Então, a galera que era contratada pela Unilever, pela Eaton, pela Kraft, nossa, era aquele... Inclusive, algumas empresas nacionais, o programa de estágio, de trainee, era muito, muito mais desenvolvido. Né? Você tinha contato direto com o gestor, com o dono da empresa, às vezes até o salário que a gente ganhava na época era melhor, mas eles gostavam de status, às vezes ia estar escrito lá, nossa, eu trabalho na Siemens. Né? Hoje em dia você fala, meu Deus, como a gente dava valor a umas coisas que não eram, né? Mas tudo bem. E é mais uma questão de status mesmo, né? Aquela coisa de quando eu trabalhar aqui, vou tirar uma fotinha, fazer um post no LinkedIn para todo mundo ver que eu trabalho em uma empresa legal, famosa. E aproveitando essa questão de trabalhar como assalariado, qual que é a importância de ter tido essa vivência no currículo na hora que você vai empreender, Felipe? Quando você vai abrir o próprio negócio e daí você tá do outro lado dessa relação empregado-empregador. É muito grande. Acho que fez todo sentido também eu ter feito esses... Além do estágio, eu fui efetivado e fiquei alguns anos nessa multinacional. E aí, quando eu tive a oportunidade de empreender, eu me coloquei do outro lado da cadeira, da mesa. Você fala, meu Deus, olha só, né? Como minha chefe se portava, como que o dono da empresa se porta tendo. Depois eu tenho estagiários e funcionários, né? Mas foi uma grande bagagem. Acho que eu aprendi muita coisa ali, que se eu fosse de bate-pronto direto para o empreendedorismo, eu não teria essa outra visão. Para você ser um administrador um pouco mais completo, você precisa ter essa visão. Senão não faz muito sentido, não.
Você vai ver só daquele ponto de vista, né? Para que tipo de pessoa vocês não recomendam o curso de administração? Se a pessoa não gosta não gosta nem de empresa, não gosta de pessoas, ou às vezes ela pode gostar de pessoas e não gostar de empresas, não serve muito o curso de administração, porque inevitavelmente você vai precisar conversar com pessoas, inevitavelmente você vai estar em uma empresa ou ter uma empresa, né? Eu acho que a administração, ela cabe em qualquer um dos cursos, tá? Até para um escritório de advocacia, você precisa de uma administração. Qualquer coisa. O carrinho de cachorro-quente, você precisa de um planejamento, de uma organização, de uma gestão. Essa é a magia da administração. Claro que você aprende a parte teórica num curso, um pouco mais aprofundado numa especialização, mas ela é fundamental em talvez todas as profissões, pelo menos uma parte básica. Eu não indicaria de forma alguma, pegando um pouco o que o André comentou, que faz todo sentido, é justamente a pessoa que ela não tem essa certa facilidade de relacionamento com outras pessoas, né? Ela é um pouco mais fechada, ela dificilmente vai conseguir se impor em uma certa negociação, porque a todo momento você precisa negociar. Se você está dentro de uma corporação e almeja um crescimento, ou mesmo a manutenção do local que você está, você precisa ter o poder de negociação. Você precisa ter uma organização para isso. Empreender, então, nem se fala, né? Você tem que negociar com todo mundo, a todo momento. Desde do proprietário que você paga o aluguel, desde o funcionário, dos prestadores de serviço, do banco, de todo mundo. Quem não lida muito bem com nãos, não é uma boa, né? Talvez fazer administração, porque você vai tomar muito não, né? Com certeza, nessas negociações. O não faz parte já. Você já vai com o não. É igual eu falo, né? Eu tenho meus vendedores lá e, vamos tentar a gente vender esse material aqui. Ah, mas, cara, o não a gente já tem. O não a gente já tem. Todo dia eu falo isso. Todo dia. Não é brincadeira. Se eu não tentar, eu vou ficar guardando. Vou dormir com esse não. Então, o não, ele faz muita parte desse lado empresarial, do empreendedorismo, da vida, na realidade, né? E para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em fazer o curso de administração? Cara, vai que dá. Vai que dá. Espera a tábua, sem o lance de no estresse, muito estresse, vai ter muito estresse daqui até o final dessa jornada. Né? Nada, a gente não vive na Alice no País das Maravilhas. Todo dia uma aprovação, todo dia tem uma pancada. O que te ajuda muito é saber se portar nesse tipo de situação do não, igual a gente estava comentando agora. Né? Como que você vai receber esse não? Você vai desistir? Você tem que ser cada vez mais forte, cara. Então, agarra essa oportunidade, estuda muito, quebra a cara. Se quebrar, o mais difícil e depois o mais importante é levantar, porque você vai aprender muito com isso, muito, muito, muito mesmo. Talvez se não tivesse acontecido isso na minha vida há um tempo atrás, eu não estaria tão forte igual eu estou hoje. E tão bem também. Então fez parte de todo o meu processo. Claro que eu não desejo isso a ninguém, mas faz parte de quem arrisca. Desejo abraçar com unhas e dentes aí e para cima. Se você já estiver chegando, as duas principais coisas. Primeiro, se esforça firme mesmo. Faz as matérias bem feitas, principalmente aquelas que você sente que você vai utilizar e dá valor assim para as matérias, faz elas com vontade, com gana, mas vive a faculdade também, vive o curso, vive principalmente viver a faculdade, esse negócio de, pô, só posso estudar, não posso sair, ou saio muito e não estudo. Não, faz os dois, dá para fazer os dois. E os meus colegas que conseguem sempre as melhores empresas, eles eram os que saíam muito, que conversavam com muita gente, aí quando você vê, fala, meu, como que ele conseguiu? São pessoas que conversam, que viveram, que estudaram e se relacionaram, não fizeram só um nem outro. Então, acho que é isso daí, se esforça e vive a universidade. E se você vai entrar,
faz uma pesquisa, escuta o podcast inteiro. Se você pulou pro final, volta pro começo aí, escuta inteiro tudo que a gente falou, vê se é isso que você gosta de empreendimento, gosta dessa vida mesmo, gosta de estar numa empresa, de gerir pessoas. E se você tem certeza, meu, vai com tudo. Cai, faz todos os vestibulares que você puder fazer, um vai dar certo e cai com tudo no curso. Felipe, André, brigadão mesmo pelo bate-papo. Pô, me diverti pra caramba aqui com vocês. Meu obrigado também, é claro, para você que acompanhou a nossa conversa. Se você ainda não conferiu os outros episódios, todos os bate-papos que já rolaram aqui estão muito legais também. Dá uma escutadinha lá. E se você tem amigos, familiares, conhecidos que estão decidindo que curso vão fazer, compartilhe o Segunda a Sexta com eles. Com certeza vai ajudar nessa decisão. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.